Amém, graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia, Lovinho. Queria agradecer ao Márcio Cerejo. A gente se aproximou bastante. A gente nunca teve tanto contato, mas esses dias que nós estivemos orando pelo pastor Afonso, esses 40 e poucos dias, ele foi meu companheiro incansável aqui nas orações. E às vezes ele mandava mensagem dizendo assim: e aí, capitão, vai ter oração? Eu disse: vai. Nós vamos continuar até o fim. E permanecemos aqui até o fim. E vamos continuar até o fim. Irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui eu pregando para os amados sobre o Evangelho do Senhor. E sempre fica... Cadê Júnior? Júnior, me ajuda aqui, o Juninho. Eu gosto do fundo musical, que eu sou musical, né? Obrigado. Irmãos, a gente se reúne todo domingo aqui na igreja. E qual é a tua expectativa quando você vem para cá? O que você crê? Essa semana nas reunião pastoral que a gente tem toda terça-feira, a gente estava olhando o nosso credo, em que nós cremos. E isso vai chegar na sua mão. Isso vai chegar na sua mão, esse documento. Lá está dizendo em que a gente crê, em quem a gente crê. Em que você crê? Quando você vem para cá servir a Deus, cultuar a Deus, qual é o Deus que você está servindo? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Irmãos, porque desde o início da igreja, desde o princípio, a igreja foi invadida por heresias, por falsos mestres, por senhores que pregam um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E aqui, graças a Deus, eu tenho essa expectativa santa. Aqui, graças a Deus, a gente foi instruído no verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Irmãos, isso eu estou falando do verdadeiro evangelho é porque existe um falso evangelho sendo pregado por aí. Essa semana a gente foi impactado mais uma vez com uma heresia de um homem muito preparado. De um homem que eu não tenho 1% da capacidade intelectual, teológica desse homem. E ele diz que não crê no Deus que é fogo consumidor. Ou seja, ele não crê na Bíblia. Ele não crê na Bíblia. Ele diz que ele não crê num Deus que pega a criancinha e joga no inferno. Irmão, se você não crê no inferno, o que você está fazendo aqui? O inferno é real. Se Deus pegou Jesus, seu único filho, e não poupou um homem que não tinha pecado, imagine você. Imagina você. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque aqui nós aprendemos com o nosso pastor Afonso, e isso foi perpetuado em cada um dos pastores, pregar o verdadeiro e genuíno evangelho. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Rafael, que prega o verdadeiro evangelho. Eu dou graças a Deus ao pastor Francisco, que prega o evangelho. O evangelho genuíno, o evangelho que prega graça, mas também prega condenação. Dias atrás aqui, semanas atrás, o pastor Francisco estava pregando a respeito de um coxo que ficava na porta do templo. Ele ficava na porta do templo. Um homem de 40 anos de idade ficava na porta do templo pedindo esmolas. E de repente vem Pedro e João. E ele grita: me dá uma esmola. E eles dizem: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, olha para mim, levanta e anda.
levanta e anda. Esse é o evangelho do Senhor. E muitas pessoas pegam essa parte do evangelho e criam um culto especial só para Jesus fazer milagre. Mas milagre, querido, não é o evangelho completo. Jesus não veio ao mundo simplesmente para fazer milagre. Milagre não é o fim em si mesmo. Esse fato aconteceu e eu vou te pregar sobre esse verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. E eu vou pegar o gancho do texto que o pastor Francisco falou, que se encontra no livro de Atos, capítulo 3. Ele pregou do versículo 1 ao versículo 11. E eu vou dar continuidade hoje. Eu gostaria que você ficasse com a tua Bíblia aberta enquanto a gente expõe essa palavra. Eu vou ler na versão NVT. Versículo 12. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora, arrependam-se e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, na presença do Senhor virão tempos de renovação, e Ele enviará novamente Jesus, o Cristo que lhes foi designado. Pois Ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio do seu povo. Ouçam com atenção tudo o que eles lhe disser. Quem não crê, quem não der ouvidos a este profeta, será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados. A dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, Ele enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos.
Senhor, essa é a tua palavra. Esse é um sermão, Pai, de um homem que andou contigo, de um homem que teve o privilégio, Pai, de ouvir da tua própria boca o genuíno evangelho de Cristo. Deus, e essa palavra chegou até nós, Senhor, e nós não queremos ser negligentes quanto ao anunciar essa palavra e quanto ao botar em prática essa palavra. Por isso, Pai, por graça e por misericórdia, usa a minha vida como instrumento nessa manhã, Senhor Deus, para propagar o verdadeiro evangelho de Cristo, e não fábulas, Senhor Deus, inventadas do coração humano. Que as palavras, Senhor Deus, que saem da minha boca nessa manhã, Senhor Deus, sejam, Senhor Deus, fogo consumidor, mas também seja graça alcançando corações nessa manhã aqui neste lugar, Pai, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Desde o início da igreja, a igreja foi atacada por heresias, gnosticismo, marcionismo, tanta heresia. Desde o início, a igreja foi atacada por heresias. Não tem nada novo, irmãos. Nada novo. Nada. Isso mesmo que a gente ouviu essa semana já aconteceu. E vai continuar acontecendo. Agora, a nossa preocupação quanto ao rebanho de Cristo é saber o que você tem se alimentado, de qual palavra você tem se alimentado. Irmão, se tua expectativa ao entrar aqui nesse lugar for ouvir uma palavra que vai massagear o teu coração, massagear o teu ego, você pode ter convicção plena que você está no lugar errado, porque aqui não é o nosso papel. O nosso papel é pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo, ele traz cruz. E o evangelho de Cristo, ele traz salvação, ele traz graça também, mas ele também traz condenação. Ele também traz condenação. Existe um monte de falsos pregadores por aí, falsos profetas, falando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Mas esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele é um discurso de Pedro. Pedro, aquele que negou Jesus. Pedro, aquele que teve a oportunidade de ouvir do próprio Jesus, da boca de Jesus, sobre o evangelho, mas que no dia em que Jesus foi crucificado, ele fugiu com medo. Pedro que se refugiou, ficou escondido, e quando Maria chegou para dizer, olha, Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro a correr, eu quero ver, quero saber se é verdade. Irmãos, e no capítulo 2 de Atos, fala sobre a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que estavam reunidos em obediência ao Senhor, e eles foram cheios do Espírito Santo. Esse homem que está pregando essa palavra, Pedro, era um fujão, era um covarde, mas ele ficou cheio do Espírito Santo. E aqui fala a respeito disso, porque o livro de Atos é um documento, é uma história. Aqui a gente não tem que inventar nada, o texto já está dizendo o que aconteceu. O sermão já está pronto, irmãos. E aqui diz que um dia ele vai ao templo, porque era costume de um bom judeu ir ao templo. Ele ia ao templo 3 vezes por dia. E aquele culto especial, aquele momento era especial, aquela hora que era 3 horas da tarde, foi a mesma hora que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles entram no templo. Irmãos, você percebe que Pedro, ele tinha esse hábito de ir para o templo. Então, com certeza, aquele homem que estava naquele lugar, aquele aleijado, ele já tinha visto Pedro entrar e sair daquele lugar várias vezes, mas tinha um propósito dessa vez. Ele pede realmente a Pedro uma esmola, mas Pedro, com autoridade, ele dá aquilo que ele possui, não prata, não ouro, mas o poder de Deus. Aquele homem não tinha fé para isso. E às vezes a gente condena as pessoas dizendo assim, olha, tu orou e não recebeu, tu não teve fé. Irmãos, para Deus fazer milagre não depende da tua fé. Para Deus fazer um milagre, Ele não precisa da tua fé.
Deus, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito dEle. Quando a gente estava orando aqui, quando o pastor Afonso estava enfermo, a gente experimentou isso, ver milagres, ver muita coisa que acontecendo, ver depoimentos de pessoas, de família que eram quebradas e Deus restaurou. A gente até experimentou uma vez isso, irmãos. Estava em casa umas 10 da manhã e eu recebi a mensagem para a gente vir para a igreja para preparar o funeral do pastor Afonso. E a gente veio para cá. E quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam chorando, estavam tristes, lá atrás, no templo antigo. E eu gosto muito daquele lugar ali do templo antigo, porque ali, de vez em quando, eu almoço com os meninos. Eu almoço com Liliane, eu almoço com Geda, almoço com tio Ed. E a gente estava muito triste naquela manhã. Foi difícil almoçar, porque a gente tinha que preparar o funeral do pastor Afonso. E de repente, a gente terminou de almoçar, eles se recolheram para descansar um pouco, eu fiquei sozinho. E chegou uma mensagem dizendo assim: ele reagiu. Ele reagiu. Irmãos, eu não estava no dia que Jesus disse assim: ei, Lázaro, vem para fora. Mas naquele dia eu experimentei a mesma sensação. A mesma sensação. Irmãos, a gente não sabia o que a gente fazia, se a gente gritava, se a gente se abraçava. Eu sei que foi uma alegria muito grande, muito grande, muito grande. E na noite seguinte, nessa noite a gente veio para cá orar mais uma vez. E eu estava falando para o povo: olha, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas hoje nós experimentamos um grande milagre, porque Deus trouxe vida ao pastor Afonso mais uma vez. E isso para nós foi muito precioso. Dias depois o pastor Afonso foi para a glória. Mas aquele ensinamento nítido que Deus nos ensinou naquela noite, dizendo assim: ó, eu posso fazer, ficou no nosso coração, ficou marcado no meu coração. Deus pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. O verdadeiro evangelho. Eu peguei esse texto aqui, eu dividi em quatro itens, 4 verdades a respeito do que é o evangelho. A primeira coisa: o evangelho, ele glorifica a Jesus. Está nos versículos 12 e 13. Ele glorifica a Jesus. O texto diz o seguinte: Pedro, percebendo que o povo corria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Por que vocês olham para nós como se nós tivéssemos feito isso? Irmãos, e quantos de nós aqui nesse lugar, quando a gente tem a notícia que um homem de Deus se levantou, que um homem de Deus orou, que um homem de Deus fez algo extraordinário, e a gente corre atrás desse homem, como se ele pudesse sanar, como ele pudesse fazer algo pela tua vida, esquecendo que não é o homem, mas Deus que faz. E Pedro está dizendo exatamente isso. Por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês olham para mim? Eu não tenho capacidade de fazer isso, mas é Deus que faz. É Ele que faz o verdadeiro evangelho. Ele glorifica a Deus. Não tem mérito nenhum para mim, não tem mérito nenhum para você. Na reunião pastoral, pastor Rafael perguntou assim: qual é o teu dom? Para que vocês? Qual é o teu dom? Teve alguns pastores que falaram assim: olha, eu tenho o dom de cura. Eu tenho o dom de cura. Eu já aconteceu de eu orar pela pessoa e a pessoa ser curada. Irmãos, mas esse dom, se esse dom fosse usado da nossa maneira, sabe o que ia acontecer? Pastor Francisco tem dom de cura. Toda pessoa ia para ele para ser curado. Ia procurar o pastor
Francisco. Mas o poder não está nele, o poder está no Senhor. Não é a oração dele que faz, mas é o Senhor que faz. E Ele faz do jeito que Ele quer, irmãos. Eu não tenho dom de cura. Mas uma vez, eu tinha voltado do futebol. Fui buscar minha esposa lá na casa da minha sogra. E eu estava lá, uniformizado. E de repente chegaram um pessoal lá e disse: vá lá na casa da vizinha, Dona Tereza, porque a Andréia, a neta, de 18 anos mais ou menos, teve um AVC e está gravíssima na UTI. 18 anos. Eu fui lá de uniforme de futebol, fui orar. E orei. Orei e fui embora, irmãos. Orei e fui embora. Fiz uma oração simples. Dias depois, eu recebi a notícia: olha, daquele horário ali que você orou, Deus fez um milagre. Aí outra vez eu voltei lá para orar, para agradecer. A irmãzinha falou assim: o Jean vai orar porque a oração dele é forte. Eu disse: forte? Minha oração? Irmão, eu não sei nem orar. Mas Deus, por graça, Ele usa a nossa vida. E da mesma forma é você, porque o Espírito Santo desceu sobre você. E você tem autoridade para fazer isso. O verdadeiro evangelho leva você, Márcio, a impor as mãos sobre o enfermo. E se Deus quiser, Ele vai curar. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que cura o ser humano. Mas para quê? Para glorificar, não o Márcio, mas para glorificar Ele mesmo. Glorificar o Deus vivo, que vive e reina e habita em nós. Você jovem que está aqui, que gosta muito de acompanhar os TikToks, as redes sociais, não sigam esses homens que pregam um evangelho que massageiam o nosso ego. Não sigam esse tipo de homens. Você, adulto que está aqui nesse lugar, saiba de uma coisa: o foco do milagre não é o homem. O foco do milagre sempre vai ser Jesus. C.S. Lewis diz que toda a vida cristã é um processo de se tornar menos para que Cristo se torne mais. Quanto mais a gente diminuir, mais Cristo vai crescer. Cristo é o centro do evangelho. O verdadeiro evangelho não tem holofote no pregador, porque o verdadeiro evangelho, o holofote é Cristo. O segundo ensino que tem nesse texto é que o evangelho, ele denuncia o pecado. O evangelho denuncia o pecado. Veja o que tem aí a partir do versículo 13, a parte B. Que diz o seguinte: pois foi Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, que glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês rejeitaram e traíram diante de Pilatos. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, o Deus que ressuscitou. Olha aqui Pedro, irmãos. O Pedro Fujão, aquele que se escondia com medo das autoridades, agora ele tem autoridade, segundo o evangelho, para denunciar o pecado. Para denunciar o pecado. Vocês mataram líderes religiosos, vocês mataram a Jesus. Vocês mataram o enviado do Senhor. Vocês soltaram um assassino, Barrabás. Pedro, queridos, Pedro, ele estava lá
quando Jesus estava despido, humilhado, e ouviu o povo dizer: soltem Barrabás, crucificam. Pedro fugiu de medo. E agora Pedro está diante daquelas mesmas pessoas, dizendo para eles: vocês o mataram. Olha a coragem. Irmãos, só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho de Cristo pode fazer isso. Um homem covarde, um homem que fugiu, de repente está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e testemunha e fala a verdade. Porque o verdadeiro Evangelho, ele denuncia o pecado. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E a palavra do Senhor, ela é a revelação para o nosso coração. E ela diz, ela separa o bode da ovelha, o santo do profano, o limpo do impuro. O verdadeiro Evangelho, ele sempre vai denunciar o pecado. E muitas vezes, queridos, a gente nega Jesus, assim como Pedro negou no nosso trabalho, na escola, na faculdade. Quando a gente tem a oportunidade de testemunhar, a gente faz como Pedro. O teu próprio modo de falar te denuncia. Ele diz: não, você está falando como uma louca, eu não conheço esse homem. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós agimos da mesma forma que Pedro. A cruz, querido, ela denuncia a gravidade do nosso pecado. Jesus, ele foi crucificado por conta disso, por conta do meu erro, por conta do teu erro. A queda do homem é, antes de tudo, a decisão de viver só para si. Para si. Como o pregador que eu vi essa semana dizer: o Deus que diz, por que você pegou o Danone? Eu vou te colocar numa fornalha. Porque você tomou o Danone. O Deus que bota a criancinha no inferno. Irmão, não tem ninguém inocente, não. Você que está aqui nesse lugar, que está olhando aqui para o pastorzinho, vestido de terno, tudo de branco, não pense você que eu sou boa coisa, não. Eu só sou o que sou porque Cristo habita em mim. Eu não tenho mérito nenhum para estar no céu, não tenho mérito nenhum para ir para o céu. Você não tem mérito nenhum para ir para o céu. Todos nós que estamos aqui nesse lugar já somos condenados. Todos nós que estamos aqui nesse lugar, nós merecemos o inferno. E isso só não vai acontecer pela graça e a misericórdia dele, pela obra sobrenatural que ele fez. Por isso, irmão, você que está aqui nesse lugar, saiba disso. A obra, ele foi que fez na tua vida. Porque você mesmo não teria capacidade para fazer isso. Todos nós estamos reprovados diante dele. Todos nós. Todos nós. Não existe evangelho, queridos, sem o confronto. E aqui a gente tem a oportunidade de ouvir pastores diferentes. E muita gente fala assim: olha, eu gostava do pastor Afonso porque a ripa vem, né? A taca vem, né, Lovinho? A taca vinha. E a gente amava aquela palavra. Quando você ouve o pastor Francisco, as palavras são doces. As palavras são doces. Quando a gente ouve pastor Rafael, a palavra é com sabedoria, é profunda. E tudo isso alimenta a gente. Tudo isso alimenta a gente. Irmãos, o verdadeiro evangelho, ele denuncia o pecado com uma palavra forte.
ou com uma palavra suave, mas ele denuncia o evangelho. O terceiro ensinamento que esse texto traz é que o evangelho, ele nos dá ousadia para testemunhar. E isso está nos versículos 16 e 18. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Eu vejo aqui Pedro testemunhando, querido. Testemunhando daquilo que o evangelho pode fazer. E nós que estamos aqui, nós que fomos alcançados pelo Senhor, você que veio aqui, que foi alcançado pelo Senhor, irmãos, isso aqui é uma obrigação nossa, de testemunhar daquilo que o evangelho faz na vida da gente. E eu conheço pessoas aqui neste lugar, eu convivo com algumas pessoas, não convivo com todas, mas eu sei cada história aqui, eu sei cada história de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e que hoje testemunham acerca do verdadeiro evangelho. O evangelho dá ousadia para a gente testemunhar. Pedro, ele prega diante dos mesmos homens, ele está pregando ali, que crucificaram Jesus. Os mesmos homens. Ele prega ali, diante dos mesmos homens, que disseram, olha, solta Barrabás. E ele prega, testemunhando daquilo que Deus fez, faz e vai continuar fazendo. Ousadia, querido, é testemunhar de Cristo. E você pode fazer isso, jovem, usando suas redes sociais. E você pode fazer isso, querida, falando para a tua vizinha. E você pode fazer isso, querido, no teu ambiente de trabalho. Testemunhar com ousadia daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus pode fazer. Quem crê no Cristo vivo não vive escondido. Quem crê no Cristo vivo vive para testemunhar. Nós vivemos para isso, para testemunhar daquilo que Deus fez, faz e vai continuar fazendo. E por fim, o quarto ensinamento acerca do Evangelho de Cristo, ele diz que o Evangelho, ele conduz ao arrependimento. Versículo 19 a 26. Eu vou ler só uma parte deles. Diz assim: agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Pedro chama aqueles homens ao arrependimento. Pedro primeiro glorifica a Deus. Depois, ele denuncia o pecado. Depois, ele com ousadia testemunha acerca do Cristo. E depois, ele chama o povo ao arrependimento. Ele chama ao arrependimento. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Irmão, se você ouve qualquer palavra na internet, na televisão, que não fale acerca dessas 4 coisas que nós discutimos aqui nessa manhã, esse evangelho é falso. O evangelho que fala só do céu e não cita o inferno, ele é falso. O evangelho que prega só milagres, mas não prega provação, ele é falso. Porque o verdadeiro evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
O verdadeiro evangelho é fogo consumidor. O verdadeiro evangelho, ele traz paz, mas o verdadeiro evangelho também traz condenação. Traz condenação. Irmãos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que você está fazendo com a tua vida? Deus, ele pode tanto te condenar como te lançar no fogo eterno. Deus, ele pode te salvar, mas ele também pode te destruir, irmãos. Não cabe a nós, em pleno século 21, brincarmos de sermos crentes. Não cabe a nós entrarmos e sairmos por essa porta e viver uma vida mais ou menos. Não cabe a nós brincar com a nossa vida, quando a nossa vida não é 70, 80 anos, a nossa vida é a eternidade, irmãos. O verdadeiro evangelho é a cruz de Cristo. O verdadeiro evangelho diz que nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar com Ele. O verdadeiro evangelho vai nos levar a ver a face de Jesus. O verdadeiro evangelho vai te levar para o céu. O verdadeiro evangelho vai levar você a testemunhar. O verdadeiro evangelho vai entrar no teu coração, e você, mesmo sendo jovem, vai ter a ousadia para falar das coisas que Deus faz e vai continuar fazendo. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Não creia numa palavra que vai massagear o teu ego. Não creia numa palavra que vai deixar você grande, porque o verdadeiro evangelho deixa o homem lá fora e coloca Deus no centro. O verdadeiro evangelho glorifica Jesus, o Filho do Deus vivo. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho, e nisso nós devemos crer. Quando você receber, queridos, a mensagem dizendo aquilo que nós cremos, o nosso credo, leia com atenção e veja se você está no lugar certo. Veja se você está no lugar certo. Nós cremos num Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que morreu, mas ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus. Nisso nós cremos. Nisso nós cremos. Nós cremos que muito em breve Ele vai voltar para levar a sua igreja para Ele. Nisso nós cremos. Nós cremos que muito em breve Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nisso nós cremos. Esse é o verdadeiro evangelho, querido. Esse é o verdadeiro evangelho. Que isso queime no seu coração, que isso arda em teu coração. Deus, querido, está levantando você para propagar essas boas novas para as pessoas. Porque se depender dos pregadores de púlpitos, de internet, que hoje massageiam o ego do povo, o povo vai para o inferno. E nós temos visto isso hoje, querido. A porta cada vez mais larga, cada vez mais larga. E nós não vamos compactuar com isso aqui. Nós vamos continuar pregando o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho do sacrifício, o evangelho das boas novas. E Cristo conta com você. Da mesma forma que Ele usou Pedro, Júnior, Ele quer te usar. Da mesma forma que Ele usou Maria, minha linda, Deus quer te usar. Da mesma forma que Ele usou João, Ele quer te usar. Da mesma forma. Da mesma forma. Nós temos que ser instrumentos em suas mãos. Instrumentos nas mãos dos Deus vivo. Cristo, querido, Ele não exige nada de nós. Ele não exige nada de nós. Nada. 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 Mas Ele trocou tudo. Deu a sua própria vida. Por favor, a nós. Por favor, a você. O evangelho, ele não termina em condenação. Mas o evangelho, ele termina num convite. Arrependa-se. Arrependa-se. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, você nunca veio numa igreja.
E a mensagem do Evangelho diz para você: arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se. A mensagem para você, irmão, que está sem produzir no reino, você é ovelha. A ovelha ela só serve para uma coisa, para reproduzir. A ovelha só serve para isso, para reproduzir. Irmãos, e ovelha que não reproduz, ela vai para a faca. Ó. Então, irmão, arrependa-se. Arrependa-se. E venha produzir no reino do Senhor. O povo negou e matou o santo, o justo. Mas Deus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Onde tem pecado, onde há pecado, quanto mais pecado, a graça do Senhor vai superabundar. Conta-se uma história de um homem que ele foi olhar a Capela Sistina, pintada por Michelangelo. E ele entrava naquela capela e ele nunca tinha sido impactado, porque a pintura estava desgastada. E aquilo ali entrou num processo de restauração. E quando abriram aquela capela, a primeira vez que ele entrou, que ele olhou para aquela capela e viu aquela pintura, ele ficou deslumbrado com a beleza daquele lugar. E muitas vezes a nossa vida é dessa forma. É dessa forma. A gente está sujo pelo pecado, mas quando Deus faz a restauração completa, as pessoas começam a olhar para você diferente. Elas veem em você o brilho de Jesus. Testemunhar, irmãos, é simplesmente mostrar para as pessoas aquilo que Deus já fez na tua vida. E aqui tem tanto testemunho lindo de pessoas que não podiam engravidar e que hoje tem seus filhos correndo por aqui. Tem tanto testemunho de pessoas que não tinham uma família, que andava só e hoje tem uma família. Tem testemunho de pessoas que estavam com câncer e foi curado. O verdadeiro evangelho, ele salva o corpo do homem. Mas o maior milagre que o verdadeiro evangelho faz é transformar um pecador no servo do Senhor. E isso ele fez na tua vida. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e diga: ele te salvou. O evangelho te alcançou. O evangelho te alcançou. O evangelho nos alcançou. Não aceite um evangelho sem cruz. O mesmo Jesus que morreu, ele está vivo. Ele ressuscitou. Vamos ficar de pé?